Bom dia! Bom dia! Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, que as bênçãos do Cristo possam nos iluminar, trazer muita paz para todos os nossos irmãos que aqui estão, todos os nossos amigos que aqui estão, todos aqueles que também não estão nesse momento, que sejam bem recebidos por Deus e por Jesus. Essa é a fala única do amigo Jesus. Você, quando tem um amigo, que é tão quanto difícil nós contarmos no dedo os amigos verdadeiros que nós temos um único, um chamado-se Jesus. É o nosso verdadeiro amigo, além daqueles que estão em nossa caminhada. Muitos se desviam da caminhada do Pai, outros querem reencontrar a caminhada do Pai. Então esse duelo constante, porque falta amigos. Mas você tem um dentro da sua casa íntima, chamado-se Jesus. E Ele está conosco todos os dias. Muitas vezes nós o repelimos. Sabe aquele amigo que você não quer conviver? Que você arrumou uma discórdia com ele pelo seu procedimento, pelas suas angústias, pelas suas tristezas, você afasta, mas ele vai lá e bate na porta novamente para despertar o seu coração. Fala, venha meu amigo, venha junto de mim, fale comigo, quais são as suas necessidades? É um amigo. Mas muitas vezes nós até se envergonhamos de contar alguma coisa para o nosso amigo fiel chamado-se Jesus, que tem tantos segredos dentro de nós, tantos e tantos segredos, que nós com um amigo verdadeiro, nós não queremos confidenciar, que é a oração que vocês fizeram aqui. O Pai Nosso, a Ave Maria, onde nós começamos o nosso diálogo com Jesus. E Ele, com certeza, como um amigo fiel, Ele estará conosco a nossa vida toda, a nossa encarnação toda. Ele não desfaz, Ele quer a nossa amizade. Nós que muitas vezes, repetindo, repelimos o nosso verdadeiro amigo. E pensando nisso, tem uma parábola que nós vamos voltar no tempo. Uma parábola de Marcos, né? Marcos conta a história, no capítulo 2, versículo de 1 a 5, sobre o paralítico. Quando Jesus disse, meu filho, os seus pecados estão sendo perdoados. Esse é o amigo. O amigo que viu aquela cena, que esteve naquela cena e disse, meu filho, os seus pecados estão sendo perdoados. E vamos voltar um pouco no tempo. O peregrino Jesus caminhava por várias aldeias nas regiões da Galileia. E caminhava levando a palavra do Pai, curando aos enfermos, levantando aos leprosos. Jesus estava lá, peregrinando, falando, aproveitando o último tempo que ele tinha ainda na face da terra. E em alguns momentos ele falou, eu vou a Cafarnaum, porque era uma direção da Galileia a uma cidade chamada Cafarnaum, que é uma cidade mais de camponeses, de pescadores, uma cidade extremamente simples, que naquele tempo, tinha 2.000 habitantes. E Jesus se alocou, se achegou e lembrou do que viria naquele momento. Então imagine você chegando a Cafarnaum e Simão Pedro o convidando para estar na sua casa. O que você para um que está na peregrinação, nos desertos, o que eu tenho que me fazer? Tenho que lavar meus pés das poeiras, as minhas mãos, o meu rosto castigado no sol de tantos e tantos dias, caminhando para levar a palavra de Deus aos doentes, aos necessitados. E assim ele foi recebido na casa de Pedro. E Pedro com André disse,
Jesus precisa se alimentar. E colocou uma mesa farta com algumas frutas. E uma delas que Jesus apreciava eram os figos da época. E Jesus se deleitou a relaxar alguns instantes. Quando você relaxa, quando você vai se alimentar, que hoje não acontece nos dias de hoje. Você não para pensar nas coisas de Deus. Você não para. Você está tão aflito, tão agitado, que você não para. E Jesus parou alguns instantes. E Pedro, naquele olhar já preocupante e preocupado, como estava ouvindo os burburinhos fora da casa de Pedro. Ele ficou incomodado, porque ele queria que Jesus descansasse. E aí Jesus pergunta a Pedro: Pedro, por que você está assim? Meu amigo Jesus, lá fora já tem uma multidão de pessoas. Muita gente. E aí Jesus falou: acalme o coração, Pedro e André. Acalmem-se. Deixe-o adentrar uma parte aqui. Mas muitos ficarão lá fora, amigo Jesus. Deixe-os. Eles vão ouvir a nossa palavra de Deus. E Jesus falou: eu não posso perder tempo. Muitos hoje perdem o tempo em coisas fúteis, para não ao trabalho de ajudar alguém, ou de um amigo, ou de alguém que está pelejando na vida. E Jesus parou o que tinha que fazer na sua alimentação e recebeu alguns e outros ficaram como essa janela, olhando a Jesus e ouvindo, e os outros borbulhando, porque sabia que Jesus estava na casa de Simão Pedro. E Jesus se acomodou e disse, olhando aqueles miseráveis, conflituosos, necessitados, com os olhos que meio que esbugalhados, porque estavam à frente do Filho de Deus. Mas Jesus disse, sentem-se, acolhem-se. Vocês poderiam entender que vocês são todos filhos do mesmo Pai. Do mesmo Pai. E quando nós somos filhos do mesmo Pai, nós podemos lembrá-los para vocês começarem a renovação de vocês. O Pai não o castiga. Vocês precisam perder o medo que o Pai não os castiga. Muitos ainda dizem, o Pai irá castigá-lo. Mas então nós estamos no momento de renovar o coração e entender quem somos nós. Jesus dizendo aquele público, aquela multidão que ali o aguardava. Muitos precisariam tirar aquele medo das culpabilidades, o medo de um pai que iria castigá-lo, um medo daquele pai que podia puni-los. O homem vive lembrando das punições que o pai poderá fazer. E Jesus falava ao contrário. O Pai nunca te punirás. Então amance os vossos corações. Tire as tensões de vocês. Isso disse a pessoas extremamente simples, que era o que Jesus adorava, estar com os simples. E não se rebelem. Vamos lembrar que a lei que Moisés a trouxe não precisa ser lembrada. Olho por olho, dente por dente. Então tire um pouco das suas revoltas. Tire um pouco daquela questão de você punir ao outro. Quando você for punido por você mesmo, não o puna. Não existe mais isso, porque as leis divinas não falam sobre isso, e sim sobre o amor, sobre o perdão.
E Jesus continuou falando e lembrou-os novamente que não precisavam ficar com ódio no coração. Porque aqueles que têm ódio no coração podem parar e refletir e ir até aqueles desfalecidos que estão dementados. E você acolhê-los. Porque você vai entender que o seu ódio não faz parte de ti quando você acolhe um dementado. Jesus dizia isto. O amigo Jesus, com vários amigos que lá estavam. Então lembre-se bem, quando você está com raiva, com ódio, com rancor, vá até um doente pior do que você. E você verás que você pode ser mais útil e abrandar o seu coração. Senão você vai se alimentar olho por olho, dente por dente. E Jesus continuava a sua fala. Aqueles que se rebelavam contra outros no seu dia a dia. Você me ofendeu? Pagarás por isso. Eu não te perdoarei. E Jesus dizia, a lei divina do Pai não diz sobre isso. Nós temos que mudar o que Moisés nos trouxe, que era um outro momento. Então nós estamos falando com vocês necessitados, que estão contribuindo para os seus corpos ficarem doentes. Se na última peregrinação da Galileia, muitos foram curados, Jesus estava lembrando-os para eles se renovarem, despertarem. E é interessante que Jesus estava comentando sobre o ódio, sobre a raiva, sobre a insensatez. E quando você está doente, você pode ajudar a outro para ver que a sua doença não é nada. E houve um ruído no telhado da casa. Houve um ruído súbito. E eis que desce uma cama com um paralítico. E Jesus pensou, desça. Esses homens são de fé, porque eles não conseguiam passar a multidão, adentrar a casa, porque muitos estavam aflitos e necessitados da palavra do amigo Jesus. E aquele estridente barulho desceu o paralítico. E Jesus olhou e comentou com os que estavam com ele. Vocês são homens de fé. Vocês são homens de coragem. O que poucos o têm, a coragem da fé. Haja visto que os milagres hoje, nos dias de hoje, são raros, porque são homens de pouca fé. E ele lembrava exatamente isso, aquele moribundo que descia dos céus, de um telhado, para ele. E ele novamente lembrou, homens de fé e de coragem, de enfrentar os desafios da vida na sua fé. Olha o caminho que eles percorreram com esse desfalido até chegar aqui e acharam o melhor momento para adentrar através do telhado. E Jesus disse, aquele moribundo, olhando nos porões do seu íntimo, por que ele estava paralisado? Nos porões da sua insensatez, daquele irmão. E disse, a sua culpa te paralisou. Aquele homem se punia por ter o dom da vida e não seguir os caminhos de Deus. E paralisou-se na sua culpa. Quantos e quantos homens paralisam-se na culpa?
E ele disse àquele ser moribundo: vamos levantar-se. Mas antes disso, não volte mais na sua culpa. A sua culpa de sentimentos para não seguir o dom da vida paralisou-se. Enfrente a vida como ela é, redescubra, recomece a sua vida novamente. Como Jesus fazia aos moribundos leprosos, entre outros. Recomece. Mas recomece com fé. Recomece a sua vida novamente. Ele havia parado no tempo. Ele paralisou-se o seu coração na culpabilidade de não amar, de velejar no não amor. É que muitos hoje dizem, velejar no não amor. Muitas às vezes você é chamado para socorrer alguém, mas você não levanta do seu sofá. Você não tem tempo para o culto, mas você tem tempo para as coisas fúteis. Isso lembrando os dias de hoje. Mas voltando àquele moribundo, olha o que a culpa paralisa o homem. Olha como a culpa gera o desdém da vida. A culpa de não servir no dom da vida. Você para a sua vida pela culpabilidade de não amar a Deus e não amar o seu amigo Jesus. Mas, irmão, eu estou no caminho. Graça a ti. Bênçãos a ti, que você está no caminho. O dom da vida é a gratidão. E aquele moribundo não havia gratidão, porque ele se rebelava, porque todos caminhavam na frente dele e ele estava paralisado. Então a culpa é minha. Quantos que se culpam por nada? Quantos que se culpam por arrumar problemas aonde não existem? Quantos se culpam pelos apegos, os ciúmes, a doença? De não levantar do sofá para ajudar alguém. É uma doença que corrói o homem, porque ele está tendo a oportunidade do dom da vida, o dom da percepção dos erros e dos acertos, mas ele paralisou-se e deixou uma maca, uma cama. Muitos doentes estão paralisados na sua autoculpa. Então recomece. Aquele homem recebeu de Jesus novamente aquela graça. Meu amigo, meu filho, meu irmão, os seus pecados foram perdoados. E Deus perdoa os vossos pecados. Todos os dias. E por que você não consegue perdoar aqueles que estão no seu caminho? Por que você tem tantas dificuldades? Paralisou o seu pensamento? Paralisou o seu corpo em não amar? O melhor remédio para a culpa é o perdão. O melhor remédio para a culpa é o auto-perdão. Para você não ficar paralisado no tempo da insensatez, de achar que todos deveriam amar-te, ser recíproco ao que tu fez de bem ao outro. E Jesus dizia: se ainda tu caminhas como um autoculpante de coisas insensatas, pare e recomece. Veja que você tem fraquezas como um ser humano debilitado da vida. Você tem inúmeras fraquezas. Fraquezas essas das culpabilidades, que não fui um bom pai, que não fui uma boa mãe,
que não fui um bom empregado, que não fui um bom cônjuge, que eu não fui nada. Então essa fraqueza ainda continua contigo. Recomece. Meu amigo, minhas amigas, os seus pecados serão perdoados. A cada instante que você tirar a culpa do vosso coração, a cada instante que você sair da sua paralisação, muitos estão andando e são paralíticos da mente. Muitos são paralíticos do coração porque não conseguem perdoar, não conseguem amar. Então veja toda a história desse breve momento que Jesus disse: aqueles que têm fé têm coragem. Aqueles que têm fé não se culpam e não arrumam problemas onde não existem. Cabe a você meditar nessa parábola bíblica, aonde você se encaixa. Está lá no capítulo 2 de Marcos, no versículo 1 ao 5. Procure, se instrua e não paralise o seu coração pela maldade, pela futilidade, pelos vícios que acarretam a autoculpa. Vícios esses que você criou. Ou você veio para deleitar o dom da vida e parou no tempo. Paralisou-se. Muitos paralisam no meio da prece, com vergonha de falar com o seu amigo Jesus. Com vergonha. Com vergonha. Então, meus irmãos, meus amigos, o que tu trazes no dom da vida? Você vai continuar paralisado no tempo? Você vai ser mais um que está andando e é paralítico da mente. Da mente que mente para si mesmo. Deus vos ilumine. Amém. Abençoe os vossos passos. Espero que vocês reflitam sobre o que é a cura do pecado daquele paralítico. Da coragem daqueles irmãos amigos que o socorreram, que queria ver ele andando. Da coragem, da fé, dos desafios que eles tiveram para estar com Jesus. Para tirar o telhado e descer para estar com o amigo Jesus. Pensem sobre isso. Ou vocês já esqueceram que ainda estão paralisados no tempo? Coragem, fé. E é o que eu queria dizer para vocês nesse domingo. Espero que vocês sejam melhores. Não se culpem tanto de coisas que vocês mesmos criaram, que não precisariam. Tire essa paralisia do coração, da mente e caminhe com coragem, na fé. Deus abençoe vocês. Amém. Ilumine-os, compartilhem o que vocês ouçam para outros ficarem felizes e não ficarem paralisados. Muitos não amam porque se paralisaram no tempo das culpabilidades. Deus abençoe vocês. Muita luz, muita paz e muita harmonia em vossos corações.